Boa noite a todos, boa noite a todas. Vocês estão nos vendo? Tá tudo ok na imagem? Queria um feedback de vocês para saber se está tudo bem. Ok, já tem alguém aí. Boa noite a todos, boa noite a todas. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre. Eu queria saber, ó, a Claudeci chegou, boa noite, Claudeci. E aí, tá tudo ok? Porque eu me atrapalhei um pouco aqui para entrar. Eu não estava conseguindo fazer com que inverter a câmera, mas aí já deu tudo certo. Já estou vendo aqui os rostinhos de vocês aparecendo. É uma felicidade muito grande, Betânia. Bem-vinda, Mário, meu irmão. Parabéns pela sua mãezinha. Valeu, Betânia. Boa noite. Tá beleza, graças a Deus. Marineide, Lenice. Sejam bem-vindos, bem-vindas, com as bênçãos de Jesus sempre. O nosso tema hoje à noite vai ser muito agradável com a participação de vocês. Eu sinto muita falta de estar aí com vocês, de abraçar a todos. Maria José, bem-vinda também. Norma, minha irmã Norma. Então, obrigado, Claudeci. Eu sinto muita falta de estar aí com vocês, mas isso é muito importante para deixar essa saudade mais forte. Essa emoção também vai ser muito grande quando chegarmos aí, estivermos aí em Goiânia, e vai ser muito agradável com certeza, porque é isso aí o objetivo do nosso trabalho, é estreitar o nosso sentimento em nossos corações. Betânia, meus cabelos mais brancos, né, Betânia? E obrigado, Mário, obrigado. Dona Alice também. Então nós vamos fazer nossa prece iniciar. Vamos lá? Querido Jesus, te agradecemos pela oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos e receber em nossas casas a equipe da Associação Espírita O Caminho da Luz, que essa equipe espiritual abençoada possa continuar a nos iluminar cada dia de nossas vidas. Que as tuas bênçãos, Senhor, se façam presentes hoje e sempre. Que assim seja. Então, ficamos muito felizes de estarmos aqui. Eu vou começar falando uma coisa para vocês, né? Eu sempre gosto de falar que para viver nesse planeta nós precisamos ter muita fé. E eu digo a vocês que nós temos fé. Boa noite, Aline. Muito boa noite. Nós temos, Analice também, nós temos fé. Aí algumas pessoas dizem assim, mas Josué, eu não tenho fé nenhuma. Eu quero dizer a você, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos fé sim. A nossa fé é pequena, é quase insignificante, mas sem fé você não vive. Todas as vezes que você entra em um avião, alguém aqui não sei se já viajou de avião, mas se você entrar em um avião, você precisa ter fé. Ter fé de que aquele avião vai pousar. Porque se você não acreditar, você não entra no avião. Um dia eu falava isso em uma casa espírita e um amigo disse assim, mas Josué, eu não ando de avião, eu só ando de carro. Eu disse, para andar de carro, meu irmão, é preciso ter mais fé do que andar de avião. Boa noite, Maria Nália, boa noite, Rodrigo, boa noite sim. É preciso ter muita fé para andar de carro nessas cidades. Por quê? George, meu irmão George, boa noite. Por que é preciso? Mary Souza, muita luz, minha irmã. Porque todas as vezes que você passa por um sinal verde, você precisa ter a fé, você precisa ter a confiança, você precisa ter a certeza de que o motorista, cujo sinal ficou vermelho, vai parar. Porque se ele não parar, o problema é grande. Então nós andamos em cada esquina e nós exercitamos nossa fé todas as vezes que nós andamos em cada esquina assim. Você precisa ter fé para você andar na rua, para você ter a coragem de acordar todas as manhãs. Tudo isso é fé. Às vezes as pessoas não entendem, porque dizem assim, mas José, todos nós acordamos. Mas é preciso entender que despertar é uma coisa, acordar é outra. Você precisa ir para a rua com a confiança de que a espiritualidade está do seu lado. Eu vou contar para vocês um fato que eu vivi agora no início desse mês de dezembro, no final de novembro. Seu Claudivando, Ceci, Claudeci, claro, estão sabendo. Boa noite, Marcos. Boa noite, meu irmão. Porque eu não queria levar minha mãe
para o hospital, porque vocês estão vendo como está o Covid agora, né? Os casos têm aumentado muito, mas minha mãe teve uma infecção urinária grave. Boa noite, Ivonete. Minha mãe teve uma infecção urinária grave com uma bactéria, com a cepa chamada SBL. É uma bactéria de uma resistência muito grande, ou seja, essa bactéria resiste à maioria dos antibióticos. Então o que acontece? Nós levamos nossa mãe para o hospital e chegando lá foi prescrito um antibiótico venoso chamado Meronem, que é um antibiótico para... boa noite, Luiz Cláudio. Boa noite, meu irmão. Um antibiótico para debelar a bactéria. Só que imagina vocês, eu fiquei com mamãe 2 dias na emergência do Hospital do Servidor. O Hospital do Servidor é melhor do que o SUS um pouco. Então, a estrutura física, né? Eu estou falando da estrutura física. É um hospital que não tem uma estrutura física. Eu acho que aquilo ali tem mais de 50 anos, 70, sei lá. Ainda está do mesmo jeito, mudou pouco. E nós chegamos lá na emergência, não fomos testados para Covid, não testaram minha mãe. Só estão testando pessoas que vão fazer cirurgia. Se a pessoa falar que apresenta sintomas, se não, passa batido. Então eu fiquei 2 dias. Boa noite, seu Claudivan, dona Ceci, claro. Nós ficamos 2 dias na emergência desse hospital e eu só ficava pensando, disse, meu Deus, por quê? Porque quando eu saí daqui de casa com ela, nós estávamos lutando para não levar. Mas eu ouvi claramente uma voz falando para mim que eu não precisava me inquietar com isso. Que eu poderia levar ela para o hospital e ela não iria se contaminar. Eu achei isso tão interessante porque nós saímos com essa convicção aqui de casa. E vou dizer aqui para vocês, nós ficamos 2 dias no Hospital do Servidor, de lá nós fomos encaminhados para um hospital na Caxangá chamado Santa Terezinha. Chegando nesse hospital Santa Terezinha, é um hospital que era antiga Unineuro, bem um hospital pequeno, mas já estava abarrotado de Covid. E nós fomos recebidos por uma técnica, por um enfermeiro, por um médico. E essa técnica que nos recebeu, que fez os primeiros atendimentos em mamãe, 2 dias depois eu encontrei essa técnica na recepção e conversando com ela, eu disse, você está de folga hoje? Ela disse, não, é que eu estou com Covid. Então ela havia ido ao hospital, recebeu o resultado do exame do Covid. E o exame dela deu positivo. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, nós estávamos de máscara, não é? Mas eu fiquei pensando, ela nos recebeu, né? Pegou na minha mãe, fez os primeiros procedimentos. Inclusive, na noite que minha mãe chegou do hospital, veio um enfermeiro da UTI para fazer o acesso venoso, porque é difícil acesso venoso em idoso. Nem máscara ele usava. Ele tirou a máscara e estava lá procurando a veia. E eu fiquei observando aquela situação. E eu digo a vocês uma coisa. Nós estamos totalmente nas mãos de Deus. Eu não estou falando isso para você facilitar. Não, eu não facilito. Eu tenho meus cuidados. Aqui em casa nós temos também. Eu estou evitando shopping, eu estou evitando qualquer lugar com aglomeração, nós evitamos. Eu vou dizer aqui a vocês com sinceridade. Nós só não evitamos casas espíritas. As casas espíritas que já estão em trabalho presencial aqui no Recife, nem a federação está. Mas as casas espíritas que estão, nós temos ido. Eu tenho ido fazer palestra no Jefa, eu tenho ido fazer palestra no FEFA, eu tenho ido fazer no Missionários da Luz, aqui do Pina, no Missionários da Luz de Olinda, eu tenho ido fazer na Uniluz. Boa noite, Maria José. Isso mesmo, nem eu, muito bem, não facilite não. E nós temos ido a todas as casas espíritas que nos têm convidado, né? Agora, eu fico observando, por exemplo, e fico analisando que nós não podemos cair na armadilha das sombras, de paralisar nossos trabalhos, de paralisar nossa fé. Nós precisamos ter confiança. Eu tenho um conhecido que ele é de uma casa espírita que está fechada. Quando eu falo casa espírita fechada, gente, não é uma casa espírita que está em recesso ou está aguardando o momento por questões de Covid, mas que continua com os seus trabalhos, como vocês aí da Associação Espírita O Caminho da Luz, que continuam com os trabalhos das vibrações, do Evangelho Diário, das lives. Vocês estão aí permanentemente em trabalho, né?
Vocês não paralisaram os trabalhos, as tarefas. Eu falo, boa noite, Cristina. Saudade, minha irmã, muita saudade de vocês também. E aí, o que é que acontece? Existem casas religiosas que paralisaram suas tarefas, né? Totalmente. E aí eu fui no dia que eu cheguei do hospital com a minha mãe, e nós fomos, e eu tive que ir na Gold Medic comprar um soro chamado soro fechado, e um outro que era para usar com a injeção que minha mãe tomaria na veia, para ser misturado. Boa noite, Aline. A Aline está colocando aqui, olha, eu creio. Matos está com Covid, não estou facilitando, mas como cristão tenho que cuidar dele. É isso mesmo, minha irmã. Cuide com fé e confiança. Cuide com fé e confiança em Deus e eu tenho certeza que, com certeza, se você tomar todos os cuidados, se você cuidar mesmo, você não pega, ou então se você pegar, você vai ser assintomática. O que nós não podemos é facilitar na confiança e na prece. Não se facilita com confiança e prece. Boa noite, Janete. Boa noite, sim. Então, o que acontece? Eu fui no shopping, na Gold Medic, comprar esse soro fechado para minha mãe, porque não vende em farmácia, ele tem que ser comprado em uma loja específica. E no domingo, só tinha Gold Medic. Quando eu chego no shopping, aí eu encontro lá, no shopping, lotado, abarrotado de gente. Pessoas com máscara abaixo do nariz, pessoas com máscara no queixo. Porque eles entram com a máscara normalmente no shopping, mas lá dentro baixa a máscara. E aí esse meu colega que disse para mim que estava com a casa espírita fechada, que não estava fazendo reuniões, não estava fazendo live, porque eles não faziam live, não sabiam fazer, que estava com os trabalhos fechados, porque ele era do grupo de risco, mas ele estava no shopping. Aí eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, será que esse vírus é espírita? Que só está no centro, não está no shopping, não está na praia, não está no restaurante? Porque as praias, os restaurantes e os shoppings estão lotados. E as pessoas não têm cuidado nenhum. Agora, o que eu digo a vocês? Nós confiamos em Deus, fazemos a nossa parte. A espiritualidade se faz presente conosco sempre. Não nos deixamos intimidar, mas precisamos respeitar. Precisamos respeitar o momento. Daqui a pouco, apesar de já estarmos atrasados, mas daqui a pouco vamos ter vacina. E aí nós vamos poder, lentamente, normalizando, depois de algum tempo, não é de imediato, a situação vai se encaixando, porque é preciso compreender os desígnios da espiritualidade. Nós, quando falamos em Jesus, eu falo em vocês, eu digo, olha, nós não existe nenhum ser que nós possamos conhecer nesse momento, aqui nesse planeta, que possa nos passar uma mensagem, como Jesus nos passou há 2000 anos atrás. Porque depois de 2000 anos, nós precisamos aprender o contexto em que Jesus chegou à Terra. Quando Jesus chegou nesse planeta, gente, isso era um planeta tomado pela violência e pela criminalidade. Até os religiosos eram violentos. Lembram da primeira revelação de Moisés, olho por olho, dente por dente? Existem aqueles que acreditam que o Espiritismo veio romper com a lei mosaica. O Espiritismo não veio romper com a lei mosaica. O Espiritismo não veio romper com nenhuma dessas leis. O Espiritismo vem nos explicar essas leis. Quando Jesus chegou, Jesus lá em Mateus capítulo 5, ele usava sempre essa afirmação, eu não vim destruir a lei. E a lei era a lei de Moisés. Porque Moisés nos trouxe olho por olho, dente por dente. Mas Jesus não veio destruir a lei do talião. Mas Jesus veio apresentar uma outra alternativa. A alternativa do perdão, do amor, da compaixão. E você vai ver em Emmanuel, no livro O Consolador, que ele nos diz que a maioria das pessoas são coordenadas ainda pela lei do talião, porque ainda não se permitiram receber no coração a presença da compaixão e da caridade em suas vidas. Então somos ainda, e ainda prepondera, a lei do olho por olho e dente por dente. Por isso que quando Pedro desembainha a espada, e Jesus diz, Pedro, embainha a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Jesus vem nos mostrar nesse momento para Pedro que existe o ressarcir das dívidas pela moeda da dor, que a expiação é o resgate. Mas também existe o ressarcir das dívidas pela moeda do amor.
Jesus vem nos apresentar uma outra alternativa, um outro caminho. É nesse momento em que Jesus veio ao planeta, para que vocês possam relembrar, quando nós estudamos, até os religiosos eram violentos. Até os religiosos eram agressivos. Os pais, os avós, criavam os filhos, criavam os netos. Mas quando surgia uma manchinha branca na pele, os filhos e os netos não titubeavam em jogar os pais e os avós no Vale dos Imundos, que nós vamos conhecer por Vale dos Leprosos. Então eles colocavam aqueles que lhe deram muito amor, que eles diziam amar, sem pestanejar, jogavam naquele vale. Muitas vezes os mais jovens também iam parar naquele vale. E é esse momento de tanta violência em que chega Jesus. Naquela época, quando chega Jesus, era muito comum entre os romanos, enquanto eles faziam uma festa, um jantar, à noite uma recepção para algumas pessoas, eles colocavam alguns escravos para lutar e esses escravos se matavam. E era comum, enquanto eles comiam uma maçã, uma uva ou se alimentavam com uma carne, que alguém tivesse com a espada cortando o outro, as vísceras saindo, o sangue escorrendo e eles comendo. Como quem está comendo pipoca no cinema, assistindo um filme. Então eles tinham essa frieza, era muito comum isso na época. Eu às vezes fico até brincando, eu digo, imagine que o buffet da época era assim, uma licitação de um buffet. Procura-se um buffet que forneça animais, frutas e alguns escravos para se matar enfeitando a festa. Era mais ou menos isso, porque a violência era muito grande, era muito comum. Nós já avançamos muito 2000 anos depois. Hoje, você assiste violência no UFC. Você está em casa jantando e assistindo, lanchando o UFC, as pessoas batendo, se quebrando, mas não estão mais arrancando pedaço de olho, o sangue não está escorrendo pela espada, não é ao vivo. Mas você ainda assiste porque ainda existem em nós resquícios dessa violência. Essa é a época em que chega Jesus ao planeta. E Jesus vem com uma mensagem impopular para a época. Porque a mensagem de Jesus só falava de paz, só falava de amor, só falava de perdão, compaixão. Jesus se dirige aos sofredores, às minorias. Jesus se dirige a todos, a todos e todas. Jesus se dirige a quem é de esquerda, a quem é de direita. Parece que nos falta Jesus, né? Nós não podemos hoje ficar olhando nos nossos irmãos, nas nossas irmãs. É religião, se é católico, se é protestante evangélico, se é espírita umbandista, se é ateu, se é agnóstico, se é budista. Não importa. O que importa é que somos todos irmãos e irmãs. E quando nós vamos avançando no conhecimento desse evangelho, nós vamos percebendo que se Jesus não fizer parte de nossas vidas, nós não somos nada. Eu vou pedir uma sugestão a vocês. Vocês estão me ouvindo direitinho? Mande aqui uns avisos em forma de coração, alguma coisa, porque eu vou precisar que vocês escrevam para mim na nossa parábola que nós vamos abordar na noite de hoje. Nós vamos fazer uma abordagem na noite de hoje em que talvez eu precise da ajuda de vocês. Maravilha, eu estou vendo, acho que é Janete que está mandando aqui. Eu estou vendo aqui uns corações. Maravilha. Por que eu vou precisar da ajuda de vocês? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que vocês escolham quais são as minorias que mais sofrem na opinião de vocês. Valeu, Mário. As minorias que mais sofrem. Porque se Jesus retornasse hoje, fisicamente, porque espiritualmente ele se faz presente entre nós, valeu, estou vendo aqui. Jesus se faz presente entre nós. Raiara Maria, boa noite, minha irmã. Mário, beleza, Mário, valeu. Então, como ele se faz presente entre nós sempre, ele disse, onde houver 2 ou mais pessoas em meu nome, eu aí estarei. Então, Jesus se faz presente entre nós. E é engraçado essa passagem, porque eu falava, mês passado, na reunião das vovozinhas no Jefa. Mês passado eu falei na reunião das vovozinhas, que é uma reunião na quinta-feira à tarde, onde as vozinhas vão lá para receber seu alimento, sua cesta básica, seu acompanhamento de medicações que elas precisam, prescritas por médicos. Aí elas vão.
E aí eu falei assim, eu disse, olha, Jesus falou que onde houvessem duas ou mais, valeu, George, onde houvessem duas ou mais pessoas em meu nome, eu aí estaria. Quando eu terminei, que eu ia saindo, uma senhorinha olhou para mim e disse assim, ô meu filho, por que duas? Eu moro sozinha e Jesus não está na minha casa porque eu moro sozinha. Eu disse, ô minha irmã, ninguém está sozinho, ninguém está sozinha. No mínimo, a senhora está acompanhada pelo seu anjo guardião. Ninguém reencarna nesse planeta sem a conexão, sem a assistência de um espírito amigo, de uma ordem mais elevada, que se compromete em nos acompanhar toda a reencarnação, toda a nossa vida, e muitas vezes nos acompanham até no momento da passagem para o mundo espiritual. Então ninguém está só. Por isso disse Jesus, onde houver duas ou mais pessoas, eu aí estarei, ou seja, vai estar sempre presente na vida de todos nós. Mas eu falo que se Jesus voltasse fisicamente, com certeza ele iria em busca dos mais sofredores, dos mais necessitados, ele iria em busca de todos, não é? Mas com certeza os mais necessitados da alma, os mais necessitados do corpo, em todas as condições. Por isso Jesus falou, tive fome, tive sede, me deste de comer e de beber, tive preso, me visitaste, tive enfermo, me visitastes, estrangeiro, me recebestes. Ou seja, Jesus ele ia profundamente em busca dos necessitados. O convite que nós recebemos do Cristo, principalmente nesse período que nós comemoramos o seu nascimento, é que o nosso coração, os nossos corações se abram para a visita de Jesus em nossas vidas. Às vezes nós abrimos os nossos lábios, nós falamos, nós doamos uma cesta básica, um alimento, nós levamos um brinquedo para uma criança, mas os nossos corações ainda não permanecem abertos. O convite de Jesus é que permaneçamos em constante atenção, com os corações abertos à visita desse evangelho. Nos tornemos receptivos. As pessoas dizem, Josué, olha, Jesus nasceu em março, Jesus não nasceu em dezembro. Eu tive numa casa espírita e uma pessoa me fez essa colocação. Mas eu pergunto a vocês, é importante saber o dia em que Jesus nasceu? É importante realmente saber o dia? O importante é o dia em que Jesus nasceu no seu coração, ou que virá a nascer. Porque isso é o que vai importar. O dia em que ele chegou a esse planeta é muito importante para o planeta, para todos nós, mas a data específica não é importante. É importante o seu trabalho, o legado que Jesus nos deixa até hoje. Isso é o que é mais importante. E aí o que é que nós falamos? Se nós fôssemos escolher uma minoria, porque Jesus ele abraçava todos e todas, existe uma passagem em que um doutor da lei se aproxima de Jesus e pergunta a ele o que era necessário para ser salvo. E aí Jesus diz a ele, o que diz a lei? Jesus responde com uma pergunta, o que diz a lei? E aí ele responde, a lei diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a fé e ao próximo como a ti mesmo. E aí vale um adendo, porque muitas vezes nós interpretamos aquela passagem de Jesus em que ele diz que em que Paulo de Tarso diz que todo aquele que crê será salvo, e nós concordamos, nós não temos nenhum problema com isso. O que nós não podemos é levar o pé da letra a passagem de Jesus. Quando Paulo diz todo aquele que crê será salvo, ou seja, todo aquele que crê e pratica os ensinamentos daquele em que ele crê. Ou seja, se você crê em Jesus e pratica os ensinamentos de Jesus, então você já está no caminho para esse processo de espiritualização. Mas quem de nós faz isso plenamente? Nós ainda estamos no caminho do trabalho, do aperfeiçoamento, das sucessivas reencarnações para chegarmos a esse processo. Por isso que não é tão simplório como muitos pensam, simplesmente eu acredito. Até os maus acreditam que Jesus existiu. Mas daí a acreditar na sua existência e daí a acreditar que Jesus é o nosso mestre e que precisamos colocar em prática em nossos corações os seus ensinamentos, vai uma distância muito grande. Por isso que quando o doutor da lei pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus pega pesado. Jesus conta a parábola que nós conhecemos como parábola do samaritano. Parábola do bom samaritano, o termo já é pejorativo. Parábola do bom samaritano significa que o resto era mal, mas aquele era bom. É porque o judeu, ele tinha horror ao samaritano.
O judeu não tolerava o samaritano. Ele não gostava. Ele não se dirigia ao samaritano. Se um samaritano tivesse na mesma calçada, ele mudava de calçada. Ele não aceitava que o samaritano se dirigisse a ele. Eu vou perguntar logo aqui, quem você poderia substituir na nossa parábola atual pelo samaritano? Quais seriam as minorias que você poderia usar na nossa abordagem que substituiria o samaritano no seu coração? Porque nós precisamos trazer essa parábola para o momento presente. As parábolas de Jesus não estão há 2000 anos, elas estão todos os dias em nossas vidas. Eu estou perguntando aqui a vocês, porque eu quero que vocês escrevam para mim. Quem seria hoje o samaritano? Quem são aquelas pessoas que as pessoas geralmente não gostam? Talvez você diga, Josué, mas eu não tenho nenhum sentimento de dificuldade com nenhum dos meus irmãos e irmãs. Talvez você não tenha. Eu não quero dizer que vocês têm. Mas vocês veem na sociedade muito preconceito, muita intolerância, muito racismo, muita homofobia, muito disso aí. Então, quem seriam as pessoas escolhidas hoje, na sua opinião, para substituir o samaritano nessa parábola, já que nós não temos samaritanos por aqui? Quem poderiam substituí-los? Eu estou perguntando a vocês, mas existe uma parábola contada por Rubem Alves. Rodrigo da Costa colocou aqui, olha, cristãos contra homossexuais. Nem todos os cristãos, né, Rodrigo? Eu entendo você. Tem muitos intolerantes, sim. Sinceramente, é uma guerra brava, é verdade, Rodrigo. Tem muita intolerância, mas Jesus não era intolerante. Então, quando alguém chega para mim e diz assim, olha, cristãos que são a favor de matar, de fazer isso, aquilo, são contra homossexuais, são contra isso, todos nós estamos muito equidistantes. Isso mesmo, Mário. Eles não são verdadeiramente cristãos. Porque cristão é uma expressão que se atribui a quem procura buscar Jesus. Se você diz assim, Josué, eu ainda não consigo perdoar. Janete colocou, exatamente, são os preconceituosos. Se nós não conseguimos ainda perdoar, temos essa dificuldade de perdoar, alguém que nos magoa, que comete algum erro em relação a nós, mas isso não quer dizer que você seja intolerante, em específico com alguém. Claudivan colocou aqui, olha, falta de conhecimento, isso mesmo. Não quer dizer que você seja racista, homofóbico, intolerante, preconceituoso, não quer dizer nada disso. Nós podemos ter algumas dificuldades e limitações, mas nós não podemos permitir mais racismo, intolerância, preconceito. Primeiro porque o livro dos Espíritos vem e acaba com o racismo, acaba com o machismo e acaba com a intolerância. Primeiro que acaba com o racismo, que mostra que ninguém é branco, ninguém é preto, ninguém é azul, ninguém é verde. Somos espíritos que ora reencarnamos com a pele clara, com a pele um pouco mais escura. Norma colocou aqui pobres, isso mesmo também, Norma, muito bem. Nós reencarnamos na condição física que nós precisamos para aprender. E aí, às vezes, você reencarna no corpo masculino, às vezes no corpo feminino, sendo que no corpo masculino e no corpo feminino, um momento você vem numa fisiologia, outra em outra, e dentro dessas fisiologias existem vários parâmetros, várias orientações de sexualidade. Qualquer um pode vir nesses processos e acredita vocês que isso é como uma escola. Você não vai chegar à faculdade ou você não vai fazer um curso superior sem antes passar pelo primário. Na minha época era primário, hoje é ensino básico, parece. E você vai ter que cumprir aquelas escadarias. O Mário colocou aqui, ó, preconceitos diversos, entre eles estendermos as mãos aos pobres, venezuelanos, aqui em Goiânia nas ruas, como em todo o Brasil, aparar os menos favorecidos. Muito bem, verdade, perfeito. Então nós vamos vendo que não há mais espaço, em pleno século XXI, com a reencarnação principalmente, para machista, para racista, para homofóbico, para seja lá o que for, porque somos todos irmãos e irmãs, somos todos iguais. Nós ainda vamos voltar e passar por várias etapas de nossas encarnações, vamos sim. Olha, Josué, eu gosto muito de reencarnar no corpo masculino, mas você vai ter que reencarnar no corpo feminino também. Ah, mas eu gosto muito de reencarnar
com a pele clara, mas você vai ter que reencarnar com a pele escura também. Ah, mas eu gosto de reencarnar na família tal, que é um nome importante. Eu tenho um amigo que ele falava para mim que adoraria reencarnar na Europa, principalmente na França, ou então nos Estados Unidos, mas vai ter que ir para a África também. Vai ter que ir para a África, vai ter que vir para a América Latina, vai ter que ir para a América Central. Nós reencarnamos, nós somos cidadãos do universo. Você não é somente cidadão do Brasil, você é cidadão desse planeta, do universo. Você é poeira do universo, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Todos nós somos assim. Não existe espaço mais para intolerância. Mas o poeta, filósofo, teólogo, professor, Rubem Alves, ele faz uma analogia da parábola do samaritano para o momento presente. Nós vamos fazer essa analogia dessa parábola, porque em todas as parábolas do Cristo, essa é uma das que nós mais precisamos no momento presente. Porque existem as pessoas invisíveis nas ruas. Alguém colocou aqui, obrigado, Ayara. Alguém colocou aqui os pobres. Verdade, os pobres sofrem preconceito naturalmente. São invisíveis, né? Também são os invisíveis. Encarnados já são invisíveis. Porque muitas vezes eles andam nas ruas, eles varrem a rua, as pessoas não dão bom dia, não dão boa tarde, não dão boa noite. Uma vez eu estava numa repartição pública, entrou uma pessoa para trazer uma água, ou me lembro se foi para pegar o lixo, e a pessoa da repartição responsável não olhou, parecia que não tinha ninguém. Ela entrou, já tinha ordens para não falar nem se dirigir a ninguém. Quer dizer, às vezes as pessoas se tornam invisíveis em plena sociedade. Então, Jesus, não existia ninguém visível para Jesus. Jesus abraçava a todos. E aí o que acontece? O Rubem Alves faz uma analogia que nós vamos fazer ainda aqui para Pernambuco. Nós vamos trazer essa analogia para perto de nós. Sabe como é que se chama a parábola do Rubem Alves? Ela é uma análise à parábola do bom samaritano. O Rubem Alves escreveu a parábola do bom travesti. É isso mesmo. Às vezes nós falamos assim, é meio chocante, né? Parábola do bom travesti. Não se usa mais esse termo travesti. Mas ele usou para chocar mesmo. Nós poderíamos chamar da parábola do bom transgênero. Uma vez eu falava sobre essa parábola, alguém disse assim, olha, pode ser os perseguidos, os criminosos, pode. Pode ser os nordestinos lá no sul do país, que são tão discriminados, pode. Podia ser a parábola do homossexual. Os homossexuais hoje não sofrem como sofrem os transgêneros. Porque os transgêneros, que alguns chamam de travestis, são os que mais sofrem. Existe uma pesquisa, aí você pode colocar aí no Google, você vai encontrar, que a média de vida de um trans é, em média, 30 a 35 anos de idade. Dentro dessa faixa, a maioria desencarna antes de chegar aos 35 anos de idade. São expulsos das casas, das famílias, vão parar no olho da rua, porque muitos vão para a prostituição, porque não existe espaço para eles ou elas na sociedade. Muitas vezes ninguém dá um emprego, a empresa não quer empregar, o supermercado, a loja, o restaurante não quer empregar. Então fica poucas opções. Então muitos caem nesse processo, assim como as mulheres. Na época em que o machismo preponderava, em que as mulheres não podiam trabalhar. Muitas vezes, quando elas eram expulsas de casas, não restava para elas a não ser o caminho da prostituição, porque não havia emprego para elas. Então, hoje, nós poderíamos chamar de parábola do bom travesti, é a parábola do Rubem Alves. Mas aí nós vamos trazer a parábola do Rubem Alves para Pernambuco. E aí eu digo assim, olha, um garçom ia descendo do Alto da Sé em Olinda e ele foi assaltado. Ele foi assaltado, bateram nele, ele vinha descendo depois do trabalho, 4 da manhã, era muito cedo, bateram, espancaram e roubaram ele. Porque Jesus conta na parábola do bom samaritano que o samaritano vinha de Jerusalém para Jericó. E aí ele é assaltado também. Então o nosso aqui em Pernambuco é um garçom, que ele vai descendo, ele é assaltado, e aí ele fica ali estirado quando 5 da manhã vai passando um sacerdote, na época de Jesus na parábola, é um sacerdote judeu, porque não tinha sacerdote católico, era um sacerdote judeu, e depois vai passando um levita. O levita também era alguém que era responsável pelo templo judeu, né? Então vai passando no nosso momento presente um sacerdote católico. E ele vai lá, acode o rapaz, diz, meu filho, você está aí tão apanhando tanto, sofrendo tanto.
Mas eu não posso lhe levar para o hospital porque eu estou apressado. Mas daqui a pouco eu vou ter uma missa dominical, mas eu vou fazer uma prece para você. Eu tenho uma água benta aqui no carro, vai jogar uma água benta no rapaz, faz uma prece para ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o padre vai embora e o garçom continua lá deitado no chão, chorando e sofrendo. Vai passando agora um pastor protestante, ou um pastor evangélico, se você preferir assim, e esse pastor vai passando, vê o rapaz ali deitado, sofrendo, vai lá ao encontro dele para acudir, para ajudar. Ele diz assim: meu irmão, o que será que você fez? Por que você está assim? Bateram tanto em você, machucaram tanto você. Olha, mas não importa o que você fez. Se você falar em Jesus, se você aceitar Jesus nesse momento, eu posso salvar sua alma em nome de Jesus. O garçom estava tão machucado, coitado, que não podia nem levantar a mão. Mas aí o pastor diz: levante a mão, meu filho, ou então faça um gesto de que você aceita Jesus. O garçom emite um gemido de dor e o pastor diz: então você aceitou Jesus, você está salvo, em nome de Jesus. E aí o pastor faz uma oração, abençoa o rapaz e estava apressado também porque ele ia para um culto dominical. E vai embora. E aí, gente, quem é que está faltando passar por ali agora, pertinho do garçom? Quem é que está faltando passar? Vocês podem colocar aqui? Alguém pode colocar quem é que está faltando passar? Bom, enquanto vocês estão digitando aí, eu vou antecipar para vocês quem é que está faltando passar ali. Está faltando passar o espírita. Aí vai passando também um espírita que vê o garçom ali deitado e vai ao encontro dele para ajudar. Diz assim: ô meu irmão, você está aqui. Olha, a Aline foi a desbravadora aqui hoje, um espírita. Muito bem, Aline. O espírita vai passando, vê o garçom ali deitado, ele vai lá e diz: ô meu filho, você está aqui. Com certeza isso é um karma. Você deve ter batido muito em alguém. Agora você resgatou esse karma, você apanhou também e você está quites com a consciência divina. Mas olha, eu vou aplicar um passe em você. Eu vou aplicar um passo em você que vai ajudar você nesse momento. E com certeza você agora resgatou o que tinha que resgatar. Parece brincadeira quando nós falamos, mas tem espírita que é assim. Já imaginou você que está num momento de dor, de sofrimento, aí você perde um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, alguém que você ama, e aí você chega na casa de uma pessoa amiga, liga para alguém que é espírita, que você confia. Se fulano acabei de perder, fulano ou Beltrana, e aí o outro diz assim: ah, meu irmão, minha irmã, você é espírita, ele não morreu não, ou ela está vivo, está no mundo espiritual. Você acha que são essas as palavras que você gostaria de ouvir? O Chico, ele era assim, o Chico recebia a visita de uma mãe, e a mãe estava em desespero porque havia perdido um filho, que é uma das coisas mais difíceis para uma mãe, é perder um filho, uma filha. Não é fácil. E aí o Chico, quando recebia a visita daquela mãe, o Chico abraçava aquela mãe. O Chico não olhava para a mãe e dizia assim: ô mãe, não chore não que seu filho ou sua filha está viva no mundo espiritual. Não. Naquele momento de dor, naquele primeiro momento, não existem palavras que sejam mais fortes do que um abraço apertado, do que um sentimento de uma alma que ama, que tem compaixão. Isso é Jesus em nossas vidas. E aí, o Mário botou aqui: você espírita doente, receber visita de alguns espíritas, muitas das vezes é melhor não receber. Mário, acontece sim. Claudivan botou aqui: falta o amor. Porque não podemos confundir espiritismo com movimento espírita. Então, no movimento espírita, às vezes tem pessoas frias, insensíveis, intolerantes. Nós vamos encontrar isso em toda parte. E aí o espírita chega: mas você não acredita na reencarnação, você não acredita na vida após a morte? Mas nós acreditamos, mas nós não somos insensíveis, nós sentimos a dor, a saudade. O Consolador prometido, ele não vem tirar a dor da perda, ele vem tirar o desespero. Você não se desespera mais, porque você sabe que o seu amor, alguém que você ama, está vivo em qualquer parte, mas você ainda continua com a dor, com a saudade. Eu estou aqui com a minha mãezinha, meu bebê, está doentinha, está sempre nessa situação. Eu cheguei do hospital, já, graças a Deus,
Foi no dia 4 de dezembro, concluímos o tratamento dela. Ninguém pegou Covid, apesar de termos contato com inúmeras pessoas que tiveram. Nós estamos nas mãos de Deus. Nós somos responsáveis, tomamos os nossos cuidados, mas nós estamos nas mãos de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Jesus trouxe o Evangelho de Jesus, não. O Evangelho de Deus para nós. Sem Jesus, nós nem saberíamos por que perdoar. Sem Jesus, não saberíamos nem por que amar. Claudivan botou aqui, faltou assistência ao irmão que estava ali deitado. Mas ainda vou continuar, viu? Eu ainda vou continuar a parar, não terminei não. E aí o que é que acontece? Eu estou com a minha mãe, é meu bebê. Sei que a hora que ela tiver que retornar ao mundo espiritual, ela vai retornar. Eu vou sentir falta, eu vou. Vou sentir saudade, eu vou chorar, de amor, de carinho, mas não de desespero. E o Chico recebia a visita de uma mãe que perdia o filho, ele abraçava aquela mãe e ele dizia, ô mãe, e os dois choravam abraçados. E aquela mãe não ouvia uma palavra, mas saía reconfortada pelo coração de amor do Chico, porque, como diz o Mahatma Gandhi falava que uma única alma que ama pode anular o ódio de milhares, de milhões de pessoas. Isso é verdade. Então o Chico abraçava aquela mãe. E quando a mãe dizia, Chico, ora pelo meu filho, ora pela minha filha. E o Chico falava, eu oro, minha mãe. Mas a oração de uma mãe era a expressão do Chico. As preces de uma mãe arrombam as portas do céu, abrem as portas do céu. É a prece do sentimento do coração. O garçom continuava ali deitado. O espírita passou e disse, meu irmão, você está aí, eu queria muito levar você para um hospital, mas é que eu tenho uma campanha do quilo para fazer. Olha, você acredita que eu já vi um fato parecido acontecer? Uma pessoa amiga me falou que teve alguém que passou mal na casa dele, no apartamento, ligou para alguém que era espírita no mesmo prédio para poder dar assistência ao filho, era a filha, que ia para o hospital. Aí a pessoa espírita do outro lado disse assim, ô fulano, chama a ambulância, o SAMU, porque é hora do meu evangelho no lar. Aí às vezes nós não compreendemos o que é o evangelho. Nós achamos que o evangelho são só as palavras. Ó, o George botou aqui, falta o torcedor do esporte. Não, George, essa é difícil. Essa aí, eu não garanto. O torcedor do esporte é difícil. Brincadeiras à parte. Gostei, George, muito bem. Então o que é que acontece? O garçom estava ali deitado no chão, o espírita passou. O espírita disse que não podia levar ele para o hospital, mas ia aplicar um passe. Aí aplicou um passe e foi embora satisfeito porque fez a sua parte, mas o garçom ficou ali deitado. O garçom ficou deitado, sofrendo e chorando. E ele iria desencarnar se não fosse assistido por alguém. Nessa hora, eu pergunto a vocês, quem é nosso irmão, quem é nossa irmã? Na parábola que Jesus conta, Jesus bate no ponto fraco do doutor da lei, porque Jesus conta que o sacerdote passou, o levita passou. Norma botou aqui, ó, faltou passar o SAMU. Está quase acabando, Norma, o SAMU. Aí o Jesus conta que passou o doutor da lei, passou o sacerdote, passou o levita. Por que Jesus disse isso ao doutor da lei? Porque eram os religiosos da época. E quando Jesus diz, mas aí vai passando o samaritano. Quando Jesus diz isso para o doutor da lei, o doutor da lei deve ter sido tomado pelo ódio. Porque eles odiavam os samaritanos. Então, quando Jesus... no nosso momento de hoje, você chega para uma pessoa intolerante e você diz a ela que ela vai ser assistida, ou que o irmão mais próximo, aquele mais próximo que está passou o sacerdote, passou o pastor, passou o espírita, e agora vem quem? O travesti. Você pode dizer aí o travesti, pode dizer aí alguém que seja uma minoria perseguida na sociedade. Quando nós chamamos de minorias, eu vou explicar a vocês, não é minorias em quantidade, é minorias representativas, não é quantitativas, são minorias representativas, porque nem são tão minorias mais, mas são minorias porque a sua representação é pequena ainda dentro da sociedade. Então o que acontece? Vai passando um travesti. Você pode colocar aí nessa conta, vai passando um criminoso. Para um racista, uma pessoa que é racista, você pode dizer que vai passando alguém da cor negra, ou você pode achar melhor um preto. Uma vez eu conversei com um amigo que trabalha com essa questão de racismo, ele disse, Josué, não é negro, é preto.
Que negro não é cor, preto é cor. Então branco é cor, preto é cor. Mas tem pessoas que não gostam de ser chamadas de pretas e chamamos de negras. Então, para um racista, pode ser um negro que vai passando naquele momento. Pode ser qualquer pessoa que seja hoje perseguida pela sociedade e quase criminalizada. Então, o Rubem Alves escolheu o travesti, nós vamos escolher o travesti também. Então, vai passando um travesti que vinha chegando do trabalho, com o cabelo grande, pintado, brincos, cabelo longo, e ele vê o garçom ali deitado, todo espancado. O travesti não era religioso para salvar o garçom, não trouxe palavras bonitas porque ele não sabia falar. O travesti não chegou para o garçom para aplicar uma bênção, um passe, uma água benta. Ele não sabia fazer nada disso. Mas ele pegou o garçom, colocou ele na moto, ou no carro, ou no veículo que ele estava, levou para uma UPA. Da UPA disseram, olha, tem que levar para o hospital. Levou para o hospital da restauração. Chegou no hospital da restauração, ele acompanhou o homem dentro do hospital. Ele não conhecia o garçom, ele não sabia quem era a família do garçom, ele não sabia se o garçom era um criminoso, ele não sabia nada daquele garçom, ele só sabia que era um irmão dele. E aí ele colocou e levou para o hospital. Ele só sabia que ele poderia passar por aquilo e precisar também de uma assistência dessa. Então, chegando no hospital, aquele travesti que havia, aí Ivonete colocou aqui, falta passar alguém com amor e caridade no coração. Isso mesmo, Ivonete. E para ter amor e caridade no coração não precisa ter rótulo religioso. E aí ele colocou aquele garçom no veículo, levou para o hospital. Quando chegou no hospital, ele acompanhou o garçom lá dentro, não se limitou a deixar ele lá e foi embora. Acompanhou o garçom dentro do hospital. O travesti tinha algum dinheiro no bolso. Então ele pegou o dinheiro que ele tinha no bolso, colocou no bolso do garçom, porque quando ele foi assistido, que já podia falar, o travesti disse, olha meu filho, você perdeu o seu dinheiro, do seu sustento, eu não tenho muita coisa não, mas o que eu tenho eu lhe dou, está aqui. E depois ele foi embora. Na parábola do bom samaritano, Jesus coloca que o samaritano leva aquele homem para uma hospedagem, paga a hospedagem, paga a medicação e vai embora. E aí quando Jesus olha para os hipócritas da época, que eram aqueles que eram sepulcros, caiados de branco por fora e podres por dentro, porque Jesus fazia a comparação com sepulcros, porque o sepulcro guarda os restos e os despojos das pessoas. Eles são brancos por fora, mas eles são podres por dentro. Então, quando Jesus olhava para aquele doutor da lei, provavelmente o doutor da lei estava espumando, se pudesse fazer uma análise. Porque Jesus ia mostrar para o doutor da lei que, embora aqueles supostos religiosos passassem por ali, para aquele homem que estava ali deitado, a mão que foi estendida foi justamente de um samaritano. Imagina alguém machista, intolerante, estendido no chão, sendo assistido por alguém nessa condição. O que é que eu quero dizer, o que é que eu quero falar nesse momento? É que nós não podemos analisar nossos irmãos e irmãs por rótulos, por questões políticas, por questões ideológicas, por questões da sexualidade, por questões da cor da pele, pelo nome, pelo sobrenome. Olha, meu irmão e minha irmã, os nossos momentos aqui no planeta serão breves. Nós estamos aqui reencarnados com as horas contadas. Quando você chegou aqui, alguém pegou aquele reloginho do tempo que chamam de ampulheta e colocou ele assim de cabeça para baixo, ele começa a cair, feito uma areinha. E aquela areinha na nossa vida está caindo. Então, Josué, você vai viver até os 70, ou 80, ou 90, eu não sei. Eu não sei quanto tempo. Eu só sei de uma coisa. Meu tempo está chegando. Os tempos de cada um de nós. Emmanuel tem uma frase lindíssima que ele diz assim: tudo aquilo que nossos olhos podem enxergar ou está morto ou está morrendo. E a mais pura verdade. Um dia eu encontrei uma pessoa amiga que estava muito doente. José, eu estou morrendo. Eu disse, meu irmão, todos nós estamos morrendo. Porque eu conheço pessoas enfermas aí que todo ano morrem, mas estão enterrando muita gente com saúde. Porque a morte é imprevisível. Ela não chega só para idoso, ela chega para todos, chega para jovem, chega para criança, chega para adolescente, não tem idade. O que é que nós podemos falar
desse momento é que todos nós precisamos fazer o nosso melhor. Não se deixe levar pelas aparências das pessoas, pela condição econômica, social. Só quem pode estar por você é a espiritualidade. Às vezes as pessoas bajulam tanto, pessoas que consideram importantes. Fulano é isso, doutor fulano, doutora Beltrana, porque ela é isso, ela é aquilo. Ninguém pode garantir a sua encarnação, a não ser Deus em nossas vidas. Nós estamos aqui para servir a Jesus e crescer com Jesus em nossas vidas. Porque servir a Jesus é você servir a você mesmo. Você está aqui para aprender, nós estamos aqui para aprender, para exercitar. Aquele garçom que estava ali deitado, qual é o nome dele? Não importa. Na parábola do Rubem Alves, que é uma parábola, o Rubem Alves faz essa análise muito feliz. Você pode colocar no Google Rubem Alves, ele vai fazer você vai colocar lá a parábola do bom travesti. É muito feliz da parte dele, por quê? Porque nós observamos a intolerância e o preconceito da sociedade. Só quem sabe o que é a dor do preconceito é quem sente na pele. Eu tenho amigos e amigas de cor preta ou negra, se você preferir, que chegam para mim e dizem: Josué, pessoas que têm condição econômica boa e que sentem o sofrimento e a dor do preconceito, das piadas de mau gosto. São sempre parados pela polícia nas blitz. E ainda diz assim, quando o policial olha para ele, diz assim: não, é porque você sempre parece com algum bandido ou um criminoso. É muito complicado, gente. Então, o que eu quero dizer para você? Todos nós somos irmãos e irmãs, não existe cor, não existe sexualidade. O que existe é corações que se amam, que precisam exercitar o amor. A gente simboliza o Natal, o nascimento de Jesus em nossos corações. E ele não nasce em nossos corações por palavras bonitas, ele nasce em nossos corações pela ação, pela atitude de espalhar o amor, a fraternidade, sem tolerância, sem desrespeito. Olha, não importa quem seja, é meu irmão, é minha irmã. Vamos orar pelos que sofrem, vamos orar pelos que fazem sofrer também. Então, quando o Rubem Alves faz a análise da parábola, eu acho perfeito. Por quê? Porque o travesti, ele simboliza tudo aquilo que a sociedade finge que não gosta. Quantos eu atendi no atendimento fraterno? Que chegou um para mim uma vez e disse assim: Josué, eu queria tanto resistir à prostituição, mas muitos homens, pais de família, machos, héteros, nos bastidores ligam para marcar. Fulano, eu quero sair com você. Nós fizemos um acompanhamento no interior quando eu morava em Palmares. Eu sei que o meu horário está chegando, não o horário de desencarnar, que ainda não sei. Pelo menos eu acredito que não está chegando ainda. Mas eu ainda vou passar mais uns 5 minutos. É rapidinho, porque nós entramos um pouquinho atrasado. Vou passar mais 5 minutos. Pode ser, Claudeci? Responde aqui para mim, viu? Eu conversei com um jovem que ele queria deixar a prostituição. Ele era homoafetivo e ele queria ter um companheiro dele, certo, fixo, igual a qualquer pessoa. Isso é família sim, isso é respeito, isso é espiritualidade, isso é um direito, isso é uma conquista, isso é importante compreendermos. E aí, mas ele disse que muitos ditos héteros e machões, com famílias, filhos e outros até com netos, ligavam para ele insistindo para sair com ele. Então imagine, muitos até religiosos, de próximos aos padres nas igrejas. Então, o que é que nós falamos disso aí? Quando Jesus se indignava, Jesus não se indignava com o criminoso, Jesus não se indignava com as meretrizes, Jesus não se indignava apenas com os sepulcros caiados de branco por fora e podres por dentro. Quando Jesus fala que a casa do Pai, ele expulsa os mercadores do templo, aquilo é uma encenação que os hebreus tinham o hábito de fazer na época, para chamar a atenção, era feito um teatro, era um hábito deles. Jesus era judeu. Então Jesus, para chamar a atenção dos verdadeiros mercadores do templo, que eram aqueles que estavam usando o nome de Deus para enriquecer, nós vamos encontrar hoje pessoas que se dizem cristãs na revista da Forbes, não dos milionários, mas dos bilionários.
Então esses é que são verdadeiramente sepulcros. Nós é que vamos falando acerca da importância da compreensão do Evangelho, de Jesus nascer em nossos corações, sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse financeiro em ninguém, em nada, que quem vai conduzir a sua vida, preste atenção no que eu vou falar. Quem vai ser o responsável pela condução da sua vida não serão os favores que você fará às pessoas. Não se deixe corromper para favorecer a ninguém, acreditando que vai se favorecer também. Nada disso vai lhe beneficiar, porque nos momentos de necessidade, só quem chega para nos acolher, só quem tem o coração aberto para todos nós é Jesus, o seu Evangelho, a espiritualidade, os amigos espirituais que nos acolhem em todos os momentos de nossas vidas. Todos nós somos assistidos pela espiritualidade. Eu fico muito feliz pela oportunidade de ser minha última live do ano com vocês. Eu acredito que é minha última live. Eu não olhei. Eu vou ser franco com vocês. Nesse final de ano, nós marcamos a nossa live aqui. Eu tenho ainda uma outra live. Eu lembrei agora, dia 29. Eu tenho até o dia 31, se eu não me engano. Nós vamos ter a minha última live com vocês, da Associação Espírita O Caminho da Luz. E eu acho lindo porque é uma casa que eu tenho muito amor, e amor com o seu Claudivan, Dona Ceci, a todos vocês, essa família, Associação Espírita O Caminho da Luz. E alguém pode até falar, mas temos problemas, temos dificuldade. Qual é a família que não tem problema? Qual é a família que não tem dificuldade? Todas as famílias têm problemas e dificuldades. Esse é o objetivo da reencarnação. Se nós não tivéssemos problemas, nós não teríamos nenhum mérito na reencarnação. Não seria o exercício da prática da compaixão e da caridade. O convite que Jesus nos faz na noite de hoje é que possamos continuar à frente dos trabalhos desta casa. Porque nós precisamos aprender que nós amamos a causa, mas também nós amamos as nossas casas espíritas, casas de Jesus, onde nos sentimos amados, onde nos sentimos recebidos, nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade. Esse é o objetivo do Evangelho. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, porque o Espiritismo é desprovido. Obrigado, Analice, obrigado, Mário. O Espiritismo é desprovido desses rituais, dessas coisas de aparência exterior. É o seu coração, é o seu sentimento, é o que conta no Evangelho de Jesus. Olha, se Deus quiser, se Deus assim o permitir, tenho certeza que Ele vai permitir, nos reencontraremos daqui a pouquinho, daqui a uns dias, que é 2021. E não vamos falar que 2020 foi o pior ano das nossas vidas, ou foi um ano para esquecer. Não foi um ano para esquecer, é um ano para lembrar. É um ano para lembrar que nós estamos aqui nesse planeta conduzidos unicamente pela espiritualidade, pelos poderes divinos. Existe uma ordem. Dentro da desordem, não tema, não se inquiete. Jesus se faz presente em nossas vidas. E muito obrigado por nos receber na sua casa, nesse momento, nessa live. É o momento em que a espiritualidade se encontra na casa de cada um de nós. E que os espíritos amigos possam se fazer presentes em nossas vidas. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu agradeço demais a vocês. Cláudia se botou aqui, oremos pelos nossos irmãos que estão doentes com Covid e outros problemas. Eu quero me tornar solidário à minha irmã, que falou aqui acerca de alguém que está com Covid, eu não sei se é o esposo, é o filho. Eu quero dizer para você que confie em Deus, confie sim. Não se inquiete, não tema. Olha, são nossos irmãos. O vírus, esse vírus, ele não veio para levar todo mundo, não. Nós vamos tomar nossos cuidados, mas nós vamos confiar na providência divina. Pode ser que amanhã eu parta com Covid, pode ser que a minha mãe também. Mas eu entrei no hospital repleto de Covid e saímos sem um Covid. Significa que nós estamos nas mãos de Deus. Façamos a nossa prece. O Mário botou aqui, olha, melhoras para Madison Gomes. Vamos orar e vamos pedir por Madison Gomes, vamos pedir por todos os nossos irmãos, por todas as nossas irmãs em dificuldade, com Covid e com todas as dificuldades. Vamos pedir que Jesus envolva e abrace nossos corações para tirar de nós mágoa, intolerância, preconceito, todos os sentimentos que nos apequenam,
tudo aquilo que nos torna menores, tudo aquilo que nos envenena. E vamos abrir os nossos corações para todos os irmãos e irmãs. Vamos fazer nossa prece. Querido Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos presentes em nossas vidas, aqui em nossas casas, com aqueles que nós amamos, com aqueles que nós ainda não aprendemos a amar. Vamos te pedir pelos nossos irmãos encarnados e pelos nossos irmãos desencarnados, seja a condição que eles sejam. São nossos irmãos, são adversários, são amigos, são familiares, são simpáticos, a condição que sejam assistidos pela tua divina assistência. Que as tuas bênçãos iluminem sempre aqueles que fazem a Associação Espírita, o Caminho da Luz, todo o movimento espírita, católico, evangélico, todos os movimentos cristãos, budistas, todo o planeta, com as tuas bênçãos, Senhor, possamos nos fortalecer a cada instante, que assim seja. Muito obrigado por vocês. Se sintam abraçados. Joseli, se sinta abraçada, minha irmã. Maria José, Ayara, Aline, Mário, olha, Claudivan e Dona Ceci representam todos vocês que se sintam todos abraçados pelo nosso momento aqui na noite de hoje. Muita paz para todos e até a próxima.